Olá, pessoal. Eu sou o professor Graziano, estamos aqui no Rico Domingues para mais um contato direto com você que está se preparando para o concurso, especificamente para o concurso da PRF, mas pode ser usado também em outros concursos. E hoje aqui no canal do YouTube, a gente vai estar dando dicas valiosas para você. Nós trouxemos 5 questões da banca do CESP sobre crimes de trânsito, para que você veja e tenha certeza de que o que a gente está dando para você aqui é o que vai ser cobrado no concurso, ok? Então vem com a gente, vamos resolver essas 5 questões. Vamos lá. Então a primeira questão, CESP para defensor público em 2019. A respeito dos delitos tipificados na legislação extravagante, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Situação hipotética. Simão praticou lesão corporal culposa enquanto conduzia o veículo automotor, além de ter dirigido com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. O condutor apresentou carteira de habilitação vencida. Assertiva. Nessa situação, segundo o entendimento do STJ, Simão responderá pelos delitos de embriaguez ao volante e de lesão corporal na condução de veículo automotor, devendo incidir ainda a causa de aumento de pena por ter conduzido veículo automotor com a carteira vencida. Certo ou errado? O que é que você acha? Rapidamente, escreva aí C de certo ou E de errado. É assim que vai cair na prova e você vai acertar. Vai acertar porque você está se preparando e o Rico aqui está te dando todas as dicas. Vamos lá então? Certo ou errado a questão? Simão responderá pelos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal, devendo ainda incidir causa de aumento de pena pelo veículo, porque ele está com a carteira de habilitação vencida. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Vamos ver por quê. Olhando essa questão aqui, tem 2 erros nessa questão. Tem 2 erros. Primeiro, porque ele não vai responder por 2 crimes. Ele vai responder pela lesão na condição de embriagado. E segundo, que a carteira vencida, para ser infração de trânsito, é vencida há mais de 30 dias. E a carteira vencida não é causa de aumento de pena. Então, olha só, as causas de aumento de pena é sem habilitação e não com carteira vencida. Então, é a primeira situação. E a segunda situação é o parágrafo 2º do artigo 303 da lesão corporal, que ele diz que a pena é reclusão de 2 a 5 anos se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool que determine dependência. E se desse crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Nessa questão especificamente, veja que ele não diz se a lesão é grave ou gravíssima. Para incidir o parágrafo 2º do artigo 303, tem que haver uma lesão grave ou gravíssima. De qualquer forma, a questão não deixa isso claro e está errada porque carteira vencida não é causa de aumento de pena. Ok? Vamos para o próximo. CESP para a PRF. No item que se segue é apresentada uma situação hipotética relativa a infrações previstas no CTB, seguido de uma assertiva a ser julgada. Márcio conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça em níveis superiores aos legalmente permitidos. Nessa situação, conforme o nível de fumaça exalada, a conduta de Márcio pode configurar tanto infração administrativa quanto infração de trânsito. Certo ou errado? Então, tanto infração administrativa como crime de trânsito. Certo ou errado? Vamos lá? Marca aí, certo ou errado? C ou E? Emitir fumaça além do limite permitido é infração de trânsito? É infração de trânsito. Mas ele não coloca, a infração é uma só, não independe do nível. Tem um limite e é uma infração de trânsito. Mas não é crime de trânsito. Não há crime de trânsito para essa emissão de fumaça. Pode ser até que na questão de lei ambiental haja alguma coisa em relação a isso. Mas nos crimes de trânsito não existe nada. Então a questão está errada. E veja que é uma questão que te induz. Você vai dizer, fumaça,
meio ambiente, então é crime de trânsito. Não, não existe esse crime de trânsito, nós vimos já, você viu aqui no RICO os crimes de trânsito e não existe esse crime, ok? Vamos para a próxima. CESP, Polícia Rodoviária Federal. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de uma assertiva. Vamos lá. Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre. Alessandro, dirigindo um veículo de categoria diversa da que sua carteira de habilitação permitia, causou lesão corporal culposa em um transeunte ao atingi-lo. Nessas situações, as penas impostas a Alfredo e a Alessandro serão agravadas. Lembram que tem as causas de aumento e as agravantes genéricas. Devendo o juiz aplicar a pena base com especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências do crime. Certo ou errado? Então, ele está dizendo que tem duas agravantes genéricas, uma por estar sem placa e outra por categoria, a habilitação de categoria diferente do veículo. E aí? Certo ou errado? Certa a questão. Está certa a questão. Por que está certa a questão? Porque lá no artigo 298, quando fala das circunstâncias agravantes, nós temos utilizar veículo sem placa e nós temos também com permissão ou habilitação de categoria diferente. Diferente. Então ele está dirigindo uma moto, mas a categoria dele é B, bravo. Então ele não tem categoria A. Então ele não poderia estar dirigindo a moto. Ele é habilitado, mas não para moto. Então entra aqui como categoria diferente. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Quarta questão. CESP 2019, Polícia Rodoviária Federal. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito. Tá. Vamos lá. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando-lhe ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Certo ou errado? O que você diria? O cidadão se envolveu no acidente, não prestou socorro, mas outras pessoas prestaram socorro. Então a questão está dizendo, essa conduta dele é atípica, ou seja, não é crime, porque o crime é um fato típico. E ele está dizendo que a conduta é atípica, não é típica, ou seja, não é crime. Certa ou errada? Independente da culpa, ele deve prestar socorro. Independente se ele teve culpa no acidente ou se ele não teve. A culpa pode ter sido culpa do outro. O pedestre atropelou lá, saiu correndo, queria se matar. Você tem a obrigação, sim, de prestar socorro. Mas, nesse caso, a prestação de socorro foi por terceiros. Isso elimina a culpa, a conduta criminosa do motorista? Sim ou não? Certo ou errado? Errado, errado. O fato de terceiro prestar socorro não retira a sua obrigação de prestar o socorro. Ok? Então, o socorro prestado por terceiro não supre a omissão do condutor. Nem a morte instantânea. A morte instantânea não retira o caráter criminoso da conduta de não prestar socorro. Artigo 304, parágrafo único do CTB. Tá 10? Você está acertando? Se está errando, não tem problema. Não tem problema. Você vai se preparar, você vai continuar estudando, você vai acompanhar aqui no canal do YouTube, a gente vai estar dando dicas para você, você vai estar lá estudando o material e você vai errar aqui, mas vai acertar na prova, que é isso que importa. 10? Vamos nessa. E a última questão que nós vamos ver hoje, agora aqui. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte. Considerando a situação hipotética apresentada, o disposto do CTB, julgue o item a seguir. Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão, em razão do resultado danoso da conduta delitiva narrada. Certo ou errado? Então aqui nós vamos lembrar que houve alteração do crime
do 308, né? Que é o racha. Então, a pena foi aumentada em algumas situações. É isso? Vamos ver, então, certo ou errado? Então, Godofredo e Antônio são sujeitos à pena de reclusão. A maioria das penas dos crimes de trânsito é de detenção. Detenção começa com semiaberto, reclusão começa no fechado. Se eu não estou enganado, falem aí, dá uma olhada no direito penal, mas é isso. Tá? Então, aqui é pena de reclusão nesse caso, de racha, mas é racha com vítima que foi lesionada gravemente. Então, nesse caso, isso está certo. Por que está certo? Porque o artigo 308 do racha, ele coloca que participar na direção de veículo automotor, fala do racha, e ele fala pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Opa, professor, então está em detenção. Calma. Aí vem o parágrafo 1º e fala, se do racha resultar lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos. E se resultar morte, de 5 a 10 anos. Ok? Então, a questão está correta. Eu vou só voltar na questão 4 aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês uma situação. Às vezes a gente fica naquela dúvida lá, mas ele não prestou socorro porque ele podia. A gente fica às vezes querendo brigar com a questão. Vejam como essa questão 4 aqui, ela deixa muito claro, ó. O Luciano, ele atropela, causa ferimentos, o Luciano não presta socorro e nem solicita auxílio da autoridade pública. Então, as questões normalmente, às vezes as pessoas ficam, o aluno lá, o candidato fala, mas como é que se prova isso? Mas e como é que eu vou saber se o cara entregou a direção para o outro, ou se ele pegou escondido do pai, ou se ele não prestou socorro com medo de ser linchado, e não sei o quê. Então, a questão deixa muito claro. Vejam que aqui a questão deixou claro. Luciano não presta socorro e não solicita auxílio da autoridade pública. Ou seja, aqui existe a não prestação de socorro. Seja como um crime autônomo ou causa de aumento. Tá ok? Então fica muito claro isso. Tá joia? Então, bons estudos a todos. Se inscreva no canal do YouTube do Rico Domingues. Lá está sendo colocado muito conteúdo. Tá? Muito conteúdo para vocês, porque o nosso objetivo é que você seja aprovado. E nos convide para a festa. Não convidar o professor para a festa, dá azar. Então passa e convida a gente para a tua festa. Um abraço, até a próxima.